Você realmente acha que emprestar dinheiro para o governo é investimento? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar alguns conceitos fundamentais para a gente começar a investir na economia real de verdade. O custo de oportunidade é uma super ferramenta econômica que ajuda a gente a comparar diferentes ativos ou diferentes opções de investimento. Um exemplo, lembrando que sempre na economia, tão ruim quanto perder é deixar de ganhar. Todo investimento feito, ele é referenciado ou ele tem que ganhar da taxa básica de remuneração. Essa taxa no Brasil ela pode ser indicada pela taxa referencial de juros, chamada taxa Selic. Com certeza você já ouviu nos noticiários o Bonner usando a taxa Selic mudou para, a taxa Selic baixou, a taxa Selic subiu. O Comitê de Política Monetária, de tempos em tempos, ele se reúne para definir qual é a taxa referencial de juros. E essa taxa vai ser a base de remuneração dos títulos públicos do governo. Ou seja, quando você compra um título público, ele vai usar para financiar os seus gastos, os seus investimentos, enfim. Por exemplo, no final de um ano, hoje no Brasil, a taxa Selic está em 2%. O governo brasileiro vai pegar os seus R$100, por exemplo, no começo do ano e vai te entregar R$102 no final do ano num título pré-fixado de Selic, por exemplo. Ele também pode ser pós-fixado, ele pode ter IPCA mais 4%. E nessa referência, no final do ano, ele vai te dar o que foi a inflação do período, medida pelo IPCA, mais 4% no final do período. Geralmente, esses títulos têm um vencimento de um longuíssimo prazo, 2035, 2037 e por aí vai. Na economia real, essa é a nossa referência, porque se eu deixo de comprar títulos públicos para investir, por exemplo, na montagem de uma padaria, essa padaria tem que me entregar mais rentabilidade do que a taxa referencial de juros, concorda? Essa referência, esse custo de oportunidade pelo que eu não vou ter de retorno, é o que a gente chama de custo de oportunidade. Quando eu invisto na economia real, eu estou sempre comparando as opções que eu tenho na renda fixa. Quando no Brasil você atinge a taxa referencial de juros em 2% ao ano, e uma inflação projetada próxima de 3 a 3,5%, se você comparar que o juros que você vai ganhar com a inflação que vai comer o poder de compra do seu dinheiro, no final do ano você tem uma perda fixa. E quando a gente fala de renda fixa, a gente pode abrir um pouco mais esse conceito, falando de outros títulos que também têm remunerações pré ou pós-fixadas, mas lastreadas em algum tipo de indicador, né? E eles são, pra gente, indicadores de manutenção de patrimônio. Por isso que eu chamo essas aplicações de aplicações, não de investimentos. Porque investimentos de verdade se faz na economia real. Quanto mais risco eu assumo, mais retorno eu estou buscando. Então, ao buscar mais retorno, eu vou ter que agregar mais risco na minha carteira. E nesses investimentos de economia real, eu posso desenhar diferentes conjuntos para diversificar o seu portfólio. Vamos dar um exemplo? Quando eu compro ações da Petrobras na Bolsa de Valores, eu estou fazendo investimento de baixo risco, porque a Petrobras é uma empresa ou uma base de negócio extremamente estável, e eu posso ir até extremos do lado direito, onde eu posso até falar de mandar um foguete a Marte do lado de cá. Também eu estou falando de investimentos de alto risco. E eu trouxe aqui um conceito super interessante também junto ao custo de oportunidade, que é o conceito de liquidez, né? Quanto mais risco, provavelmente você está optando por menos liquidez. Você está imobilizando o seu capital por muito tempo. Um exemplo sou eu que faço investimento em startups, por exemplo. Eu abro mão de liquidez durante 4, 5 a 7 anos. Por quê? Porque eu estou comprando pedaços de uma empresa, esperando que ela se valorize e lá na frente eu quero vender com mais retorno, né? Como que eu faço isso? Basicamente eu tenho uma curva esperada de crescimento daquela companhia, eu vou imaginar que ela vai crescer 1, 2, 4, 6, ela vai crescer de acordo com o fluxo de caixa dela permite. Quando eu faço um investimento, eu aumento a possibilidade de fluxo de caixa dela, aumento a aposta da curva, crio uma outra curva de crescimento catalisado e esse ângulo de curva vai me construir um retorno, porque ou ela vai atacar um mercado novo, ou ela vai desenvolver um novo produto, um novo serviço e com isso a gente desbrava um mercado novo, construindo novas possibilidades de retorno. O custo de oportunidade nos permitiu, ou até nos obrigou, a buscar rentabilidades de verdade, onde o capital realmente possa ser valorizado. Outras opções, bolsa de valores é uma opção, mercado imobiliário é outra opção, como eu falei para vocês, comprando diretamente imóveis ou investindo nas incorporadoras, desenvolvedoras, construtoras ligadas a esse mercado. A gente pode falar de energia renovável, né? Você pode também entrar diretamente numa usina de geração de energia renovável, como você pode entrar na distribuição, você pode comprar ações de empresas abertas ou entrar diretamente nesses projetos. Eu posso investir nas startups, são as empresas de altíssimo crescimento. Inclusive, o investimento nas startups é medido pelo múltiplo que elas constroem e não só pela rentabilidade percentual, até porque o risco que a gente assume é muito alto e a gente consegue também construir retornos altíssimos diferentes da carteira. Para colocar tudo em startups? Não, absolutamente. Você tem que diversificar a sua carteira de investimento em diferentes opções. O mais importante é que você construa portfólio, não esquecendo de fundamentos.
Numa era onde está se lastreando políticas de day trade ou políticas de análise gráfica, onde você não tem fundamentos sólidos, eu tento a construir uma estratégia totalmente ao contrário, onde eu olho os fundamentos das companhias ou dos investimentos que eu faço. Por isso que eu convido vocês a vir nessa jornada de aprendizado e aplicação desses conhecimentos em investimentos reais, e aos poucos você vai diversificando as opções de retorno no seu portfólio e construindo retornos dignos da economia real. Porque não dá para continuar emprestando só dinheiro para o governo e esperar que isso vai rentabilizar o seu patrimônio. Certo? Obrigado, gente. Até o próximo vídeo.